Bom, vamos falar do nosso assunto. Essa foi uma aula que eu dei e acabei não gravando, né? Eu dei essa aula no dia 31 de agosto e aí eu perdi a gravação. Daí eu resolvi fazer de novo, gravando, e abrir aqui para novas pessoas e para quem quisesse ver de novo, para as pessoas que estão chegando ali ou que não tiveram oportunidade de ver essa aula. Eu ministrei essa aula num domingo, dia 31 de agosto, 10 horas da manhã, sobre escoliose, né? E aí vou começar então, vou compartilhar minha tela e a gente já inicia. É uma ideia, né? É uma amostra do modelo pedagógico que a gente tem no Uniguaçu, que são os casos clínicos, né? Os Clinic Days. Então, a gente tem casos práticos aplicados na nossa pós-graduação, no nosso modelo pedagógico, e aí eu utilizei esse como um piloto ali, fiz um piloto com a direção da faculdade, com o departamento pedagógico, e aí eu resolvi implementar, e aí o pessoal aceitou muito bem, então eu resolvi compartilhar, e é uma temática que sempre o pessoal pergunta bastante sobre escoliose. Toda vez que eu abro caixinha de perguntas, tem escoliose. Nos cursos, eu pergunto assim, né? O que que eu não posso deixar de falar nesse curso? O pessoal fala escoliose, escoliose. E realmente, né? De desvios posturais, a escoliose ela abrange, né, múltiplos desvios. Então, se você souber os princípios de correção para escoliose, consequentemente, você vai saber lidar aí com hipercifose, retificações, hiperlordose. Então, é uma pedida bem acertada ali, tá? Então eu espero dar uma luz, fazer uma temática assim, bem simples ali, com exemplos práticos para a gente entender ali essas questões e como a gente vai fazer o nosso trabalho. Então, bom, beleza. Sem mais delongas, compartilhar minha tela. Então, vamos para o nosso caso clínico da noite. Mas antes, pessoal, quem viu meus stories ontem? Dá uma respondida aí. Quem participou do quiz? Eu não vi, eu não vi. Cadê? Quem viu meus stories ontem? Será que eu vou ter que postar tomando café para ter view aqui, pô? Ah, todo mundo viu aqui. Boa noite, Fede. Eu vou ter que postar, né, pô, pessoal? Quem participou aí? Então vamos lá. Esse aqui, pessoal, vamos pegar esse primeiro mocinho aqui. Qual que é a resposta? Ó, escoliose toracolombar convexa direita. Toracolombar convexa à esquerda. Toracolombar em S. Isso aqui já está errado, né? Lombar, apenas lombar convexa à esquerda. Qual letra que vocês chutam, pessoal? O que que vocês chutam aí? Deixa eu ver no chat aqui no bate-papo. Letra A, letra A. Quem mais? Quem dá mais? Dou-lhe uma. A, C, C. Eu errei, a Tati errou. Ai, meu Deus. Sará. Boa, boa, boa. Exatamente, né? É a letra A. Então, ó, vamos ver, né? A coluna dele tá assim, ó, um C tóraco-lombar. Então, aqui esse é o lado côncavo. Esse é o lado convexo, tá? Então, lembra, né? Então, ele está fechado aqui, ele está flexionado aqui. E aí a gente observa, né? O que que a gente observa de sinais? Que ele tem esse espaço entre o tronco e o braço, esse braço mais colado. Essa mão, ó, caída mais para cá, né? Então ele está mais flexionado aqui, ó, tanto no quadril e ó, quadril mais elevado, ombro mais baixo. Então, resposta certa, letra A, de amor. Bom, agora o segundo exemplo aqui. Lombar convexa direita. Lombar convexa à esquerda.
lombotorácica convexa à esquerda ou escoliose em S? Essa tem uma pegadinha, confesso, tá? Mas ela é letra C. Ela é uma escoliose tóraco-lombar convexa à esquerda, tá? Ela tem a convexidade aqui, ó, do lado esquerdo e ela aqui, ó, é lombotorácica aqui, esse C para cá, tá? Aliás, eu tenho o raio-x, quer ver dessa. Só me dá um segundo aqui. Tem o raio-x dessa, dessa aluna. Quer ver, ó? Compartilhar com vocês. Cadê agora, hein? Aqui. Olha aqui, ó. Então, ó, ela aqui, né? Aqui do raio-x dela, esse é o lado direito. Então, o lado direito, a gente pode ver a concavidade e a convexidade à esquerda, tá? Então, por isso que a gente vê aqui, tá? O lado convexo é esse aqui. Convexo à esquerda, convexo à direita. Ó, e ela tem o sinal de Machado, ó. Esse lado, ó, mais flexionado, ela tem esse vinco na pele aqui, ó, tá? Então, é lombotorácica aqui. O outro caso que eu passei para vocês, cadê? Aqui. É esse aqui. E esse aqui é o quê? É uma escoliose em C, convexa à direita, em C, convexa à esquerda? Não, é em S. É em S, ela está lado direito, convexa lombar à esquerda, tá certo? Porque ela é côncava aqui. E aqui ela torácica convexa à direita, tá? Ó, vamos ver o exame dela aqui. Cadê? Aqui, né? É exatamente essa menina, ó. Olha aqui, ó. Esse lado mais alto, côncavo. Côncavo do lado direito e convexo do lado esquerdo. Então, aqui, ó. Não, convexo direito torácica, côncavo lombar na direita. Côncavo, convexo. Contrário, côncavo, convexo, côncavo. E olha o raio-x dela. Ó. Direito, côncavo, torácico, esquerdo, convexo. Direito, convexo e côncavo. Vamos lá. Convexo e côncavo no raio-x, tá? No exame, é o que a gente consegue ver aqui na imagem dessa aluna, tá bom? Bom, vamos prosseguir. Então, aqui no nosso quiz do Fenão, ficou a letra C, C de Corinthians. Corinthians que vai ganhar do Flamengo domingo. Não sei como, mas vai. Bom, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então tá. Então, AAC. Bora lá então, pessoal, tá? O que que é escoliose? Eu gosto dessa imagem aqui, ó. É uma escada 3D. Ela comete os três planos e três eixos, tá? Então, assim, por isso que a gente fala, e principalmente a escoliose estrutural, que é aquela escoliose mais genética. Ela, ela tem um caráter rotacional muito importante, tá? Geralmente, a escoliose que é funcional, o que que é uma escoliose funcional? É uma muscular adaptativa por conta de uma postura, né? Então a pessoa fica muito apoiada de um lado só, por muito tempo, ou tem uma prática profissional, né? Eu sempre dou o exemplo do dentista, né? O dentista fica muito inclinado de um lado, assim só, e aí o que acontece? Ele fica, né? Ele tem uma adaptação muscular, mas aí ele não tem um caráter rotacional tão presente. A escoliose, que é genética, que a gente fala termo idiopática, que não tem uma origem definida, né? Pode ter várias como nenhuma.
ou ser uma questão aleatória. Por exemplo, eu tenho escoliose, mas ninguém na minha família tem. Então, por que que eu nasci? Sei lá, fui o escolhido, entendeu? Tipo assim, também ninguém na minha família tem 2 metros de altura. E eu tenho, entendeu? Então, assim, eu tive esse privilégio ali, vamos dizer assim, de ser mais alto e ter escoliose, tá? Então, não tive nenhum problema neurológico, nenhum problema de nascença, né? Só os que a vida me impõe. Tive nenhum problema, falta de nutricional, hormonal, enfim, né? Nem genético, porque os meus pais não têm escoliose, mas eu tenho escoliose, tá? Então, é uma questão mais genética, idiopática, que a gente fala de ser origem definida. E essa escoliose é ela que mais acomete os 3 planos e 3 eixos de movimento. Essa escoliose, que quanto maior o grau da escoliose e menor a idade da pessoa, melhor tem que ser a atenção, porque no estirão de crescimento tende a piorar o quadro. Então tem que passar por um ortopedista, pelo fisioterapeuta. Eu falo que professores de educação física do colégio, eles tinham que fazer a triagem ali para ver esses casos, para fazer encaminhamentos, né? A importância de fazer uma avaliação, triagem postural em escolas, o acompanhamento, enfim, tá? Porque a gente daí, quando a pessoa já tem um grau alto com idade baixa, o objetivo é fazer exercícios e reduzir a progressão da curvatura ou até inverter, até diminuir, porque daí ela consolida num caráter mais alinhado, sem tanta compensação e dá para o indivíduo uma melhora funcional, uma melhora estética, né? Não tem piora do quadro. E aí, como é que a gente identifica clinicamente uma escoliose? Tá? O primeiro ponto, né, é a avaliação postural. Ah, mas como é que qualquer pessoa sabe que eu tenho escoliose? Geralmente, é o ombro, né? Um ombro mais alto que o outro. Eu até falo. Uma vez eu fui no Rio de Janeiro e o Vitor me deu uma camiseta, né? Rio de Janeiro. E aí eu coloquei a camiseta Rio de Janeiro, o Rio estava tombado aqui, né? Tava um ombro maior que o outro aqui, o Rio estava, né? Parecendo o Vasco na tabela de classificação, né? Mas enfim, né? Só quase caindo. Desculpa as piadas aí que se tiver algum vascaíno, enfim. Mas, seguinte, tá? Então, avaliação postural. É principalmente pela simetria de ombros que a gente consegue identificar ali esse desvio postural da coluna vertebral. O principal teste é o teste de Adams, é o teste de dedo solo, tá? Que a gente observa ali, principalmente para diferenciar o quê? A escoliose estrutural da funcional. Por quê? Lembra que a escoliose estrutural ela tem um componente rotacional muito grande e ele não se desfaz da inclinação do tronco à frente. Então, por isso, o indivíduo que tem uma escoliose estruturada que inclina o corpo, ele faz a gibosidade, né? Principalmente na torácica, as costelas saltam ali, faz aquele calombo nas costas, que fica bem visível a identificação da escoliose. Em qual lado? Desse lado aqui, ó, principalmente ó, do lado convexo, tá? Convexidade faz um calombo aqui, ó, tá? Que são as costelas que têm uma projeção, né, por conta da inclinação da coluna associada à flexão da coluna, tá? Deixa eu apagar aqui os. Que mais? Assimetrias, lógico, né? Geralmente a cabeça não é centrada na pelve. A pelve, se a pessoa tem uma escoliose lombar, ela está numa posição em inclinação. E geralmente tá, as escolioses elas têm maior magnitude no tórax. Tá? Geralmente as maiores curvaturas, as curvaturas primárias, são as torácicas. E se eu tenho uma simetria torácica, eu tenho uma assimetria da compressão das costelas, e aí eu vou ter também problemas escapulares, né? Alterações escapulares, porque a escápula está posicionada diretamente contra o tórax. Dor, né? Geralmente dor é de tensionamento muscular, né? Porque você tem músculos que estão mais, como se fossem mais encurtados, ali numa posição mais travada. Dependendo do padrão postural exacerbado, essa diferença pode mostrar um grau significativo. Sensações de encurtamento diferente. A pessoa que tem escoliose tem uma perna mais encurtada que a outra, né? Tem um quadril, uma estabilidade maior que a outra, pelos desníveis de cargas que procedem por conta dessa simetria da coluna vertebral.
E aí as compensações dos exercícios, tá? Então a gente observa, né, no padrão de execução do exercício, a pessoa tende a fazer algumas execuções, algumas alterações, exercícios e tarefas funcionais, a marcha, por exemplo, né? Aí fica bem visível alguns padrões de compensação. Olha só. Aqui, né, que eu falei para vocês, fica fácil de identificar, né? Eu mostrei o exemplo das fotos, nas imagens, mas aqui é uma coluna mais saudável, assim, né, alinhada, que tem uma relação linear, né, entre os processos espinhosos e entre os corpos vertebrais. Até um pouquinho de desvio, 10 graus ali no ângulo de Cobb, a literatura fala que não classifica como escoliose. É como se fosse uma faixa de normalidade, tá? Uma faixa aceitável ali de desvio lateral da coluna sem muito comprometimento. A partir de 10 graus, a gente tem as classificações dos tipos da escoliose. Aqui, na torácica, que eu sei qual que é o lado côncavo e qual é o lado convexo? O lado côncavo é o ombro mais alto. Então, se eu falo que a pessoa tem uma escoliose torácica à esquerda, eu estou falando que o ombro esquerdo é mais elevado que o lado convexo, tá? A gente chama o lado da escoliose pelo lado da convexidade, tá? Isso é um padrão. Aqui na lombar, ó, o ombro mais elevado é o lado convexo. Na lombar, o lado mais elevado é o lado côncavo, tá? Então, na lombar, o lado mais alto, côncavo. Na torácica, o ombro mais elevado ali é o lado da torácica do convexo. Hum. Agora, quando eu tenho aqui, ó, uma lombotorácica, lembra esse exemplo aqui, ó, o tóraco lombar? Eu tenho um ombro mais caído de um lado e a pelve mais alta do mesmo lado, tá? E agora, em S, eu tenho um ombro mais elevado do lado e a pelve mais elevada do mesmo lado. É um lado côncavo e um lado convexo. Um lado côncavo e um lado convexo. Um lado côncavo e um lado convexo, ok? E os sinais que indicam, então, né? Uma escápula mais proeminente, lembra, né? Porque vai ter essa simetria das costelas, consequentemente, a base de apoio das escápulas. Ombro mais alto que o outro, espaço maior, né? O lado côncavo tem um buraco e a outro braço fica coladão, tá? Vincos na pele. Esse exemplo aqui, ó, né? Ó. Lembra que eu mostrei para vocês aqui? Cadê o caso da menina? Aqui, ó. Vinco na pele. Fica pressionando ali a pele ou o tecido adiposo ali, ó. Tá? Vinco na pele, ó, o lado côncavo, o lado convexo. Que mais? Quadril mais alto que o outro e cabeça que perde o centramento da pelvis. Uma outra coisa interessante, que é um padrão da escoliose, a pessoa parece que tem um ombro mais comprido que o outro, tá? Então, a pessoa que parece assim que tem um desnivelamento do ombro, parece que tem um ombro muito curtinho, o outro ombro bem, muito grandão. Geralmente, o lado convexo, o ombro é mais curto, o lado côncavo é maior, tá? Mas, na verdade, eu falo, não adianta treinar trapézio unilateral. Não, porque o problema é na coluna e não na... É só o resultado ali, mas o sintoma é esse desvio da coluna, tá? Que mais? Vamos observar, né? Uma avaliação da postura estática. Olha que interessante, né? Essa menina tem esse ombro mais baixo, esse quadril é mais elevado, ao lado côncavo aqui, ó. É uma concavidade tóraco-lombar, né? Ombro mais baixo, mais elevado, convexo, côncavo e essa pelve aqui mais elevada e esse espaço aqui, ó. Vou limpar para vocês verem, tá? Uma hiperlordose, braço dela tá mascarando, tá aí cobrindo, né, a coluna, sinal de uma hiperlordose. A gente tem o Marcel Bienfait, que é um grande autor aí que fala que toda escoliose é uma lordose. Olha que interessante, né? Se a gente pega o direito dela aqui, ó, esse lado aqui vendo de costas, que eu falo, avaliação postural. Tudo que a gente vê de frente, a gente tem que confirmar de costas, tá? Olha só como cola o braço, o lado côncavo aqui, abre esse espaço e a gente observa esse padrão da coluna vertebral. Tá? Que mais?
Ah, alterações funcionais. Olha a marcha. Olha essa escoliose em S, né? Ó, ombro mais elevado, quadril mais elevado. Olha o padrão da marcha. Ó. Se observa que tem uma perna que ela fixa e a outra acompanha, tá? Uma fixa e acompanha. Então, isso vai mostrar para a gente mecânica alterada e, consequentemente, desenvolvimento muscular proporcional a essa perna que tem mais impacto, mais estabilidade do que a outra. Isso tem que ser trabalhado unilateralmente, já dá uma pista para a gente de como a gente vai trabalhar com esse indivíduo com escoliose. Vamos lá. Ó, olha só. Ó, fixou, puxou. Você não está mancando. É o padrão da marcha do escoliótico. E os braços também, né? Um braço mais fixo e o outro balançando. Olha lá. Muito bom. E aqui? Uma discinese escapular. O problema na escápula? Não, é na coluna. Ah, mas e romboide? Não adianta você trabalhar romboide com a coluna nesse padrão. Tá? Por quê? Porque você tem que. Se você ajusta a coluna, consequentemente o músculo, ele é posicionado numa condição que ele tem mais condição de realizar sua função. Tá? Desequilíbrio funcional por conta da alteração no posicionamento da coluna vertebral. Ó, de Sinés. Foi o Michael que enviou. O Michael está no grupo, é uma aluna dele. Se ele tiver aí, dá um salve, Mike. Aí, ó. É uma discinese por conta da escoliose, alteração do movimento escapular por conta da escoliose. Boa. E aqui, né? Algumas avaliações importantes para a escoliose. Olha o agachamento. O lado do quadril mais elevado, geralmente a pessoa tende a ter mais fraqueza, né? Porque esse quadril está mais aduzido, né? O glúteo está mais uma posição mais alongada e incapaz de realizar força, né? Então, olha só, compensação no agachamento. Olha como ela perde o quadril, tá? Vamos de novo aqui. Então, o agachamento, esse desnível da pelve é comum com a pessoa que está na escoliose e nas avaliações mais funcionais. Vou colocar de novo aqui. Tá aí. Outra coisa que a gente tem que ver, tá? Observar se a alteração é na coluna vertebral ou por conta de uma alteração de discrepância de membros. Então, a gente faz aquele teste de discrepância real. A pessoa deitada para tirar possíveis encurtamentos musculares que vão modular esse comprimento do membro inferior, faz a medida de espinha ilíaca antero-superior, maléolo medial. Compara um lado com o outro, até 1,5 cm de diferença é normal. Mais do que isso, costuma ter prejuízo funcional, e aí, às vezes, a coluna está com uma alteração, mas por conta do desequilíbrio do membro inferior, de diferença de comprimento, e não porque a coluna assim está em escoliose, tá? Isso é muito importante para diferenciar, porque talvez colocar um saltinho, uma palmilha, já iguala a posição da pelve, e, consequentemente, da coluna vertebral. E aqui está a a nossa gibosidade, né? Lado convexo começa a subir as costelas, né? Aperta o lado convexo. A escoliose, ela gira, faz rotação para o lado convexo. Isso é muito importante, principalmente para prescrever o treino. Porque para o indivíduo com escoliose, a gente vai prescrever rotações para o lado côncavo e flexões para o convexo, tá? E não vai fazer rotação para o lado. Isso é muito importante também para trazer para a questão da prescrição. Bom, e o nosso caso clínico, né? A gente vai avaliar um aluno com um desvio postural de escoliose, e aí o aluno procurou academia para a melhora do percentual de gordura, estético geral, e ele sabe que tem desvio postural. Ele quer melhorar o desvio postural, tá? Então, como é que a gente vai saber? A gente tem que saber o que é uma postura considerada alinhada, né? Tem os padrões de referência, para a gente tentar se aproximar o máximo desses padrões de alinhamento, de padrão de execução de movimentos de uma forma mais adequada, né? Então, esse é o nosso objetivo e, consequentemente, a gente vai ter uma proporção muscular otimizada também. E olha esse assim, nosso aluno, né? Sexo masculino, idade 44 anos,
altura 1,93 m, peso 118 quilos, percentual de gordura 25%. Ele quer reduzir o percentual, frequência de treino dele 4 vezes por semana. Ele estava sedentário, mas sem dores, e ele já treinou musculação há 5 anos atrás, tá? E é o nosso aluno aí, tá? Ele, numa vista posterior, ele tem esse ombro mais elevado, então a convexidade à direita e esse quadril mais elevado, lado côncavo, né? Ele tem um S aí, né? Tem um S de novo, né? Assim, né? A coluna dele é isso aqui, tá? Então vamos ver quem é esse nosso aluno. E aí, né? O que que a gente faz, né? Observação estática, assimetria, observar as assimetrias no ombro, escápula, pelve, a proeminência ali das curvaturas, o teste de Adams, identificando as rotações vertebrais, teste de mobilidade e flexibilidade, tá? Teste de mobilidade tóraco-lombar, teste de função muscular, né? Core, prancha, abdominais, força dos estabilizadores da coluna, glúteo médio, enfim, análise da composição corporal, se a gente fosse bater na questão da, da progressão dele, associada a melhor estética, junto com a perda de gordura, né? A pessoa não precisa, não tem que só pensar em emagrecer, né? Emagrecer com um bom padrão postural, né? Que a gente fala recomposição corporal associada à reorganização postural. Esse seria um bom objetivo para a gente. Aqui, pessoal, eu listei alguns padrões, alguns testes que tem no meu canal do YouTube. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó, é uma. Oh, meu Deus. Deixa eu. Pior que eu tenho meu coisa grátis aqui, mas tá bom. Ó, aqui, ó, ó, por exemplo, esse link aqui. Eu marco os pontos anatômicos, vou copiar aqui e colocar no chat. Depois você serve com calma, tá? Então eu vejo aqui, ó. Oh, meu Deus. Deixa eu ver se consigo. Ah, gozado, né? Tá com esse nome aí. Será que ele entra no link, esse nome aqui? Deixa Entrou eu sim, apertar aqui Fernão. no Acabei de chat. clicar Ah, deu. aqui. Ah, tá, fechou. Então tá bom. Beleza. Ó, então aqui, ó, vou mostrando, né, a avaliação, os pontos anatômicos, para para facilitar, né, a visualização e a avaliação postural, tá? O que mais que tem aqui? Isso aqui, ó, isso aqui, testes de encurtamento de flexores de quadril ali, o Thomas, que mais? Deixa eu ver o que que tem aqui, ó. Então, tô no canal do YouTube, ó. Toda pessoa marcada, né? As marcações dos testes, para ver a encurtamento de posterior ali, como é que a gente pega para fazer no. Aqui, os padrões de referência, tudo teste de encurtamento muscular de posterior. É importante. Às vezes o escoliótico tem diferença de uma perna para outra. O que mais? Vou ver aqui que eu selecionei. Ah, os testes funcionais ali, ó, de agachamento unipodal. Vou colocar aqui para vocês também. Ó, teste de Trendelenburg, até, ó, óleo valgo, a gente pode ver diferenças gritantes de uma perna e outra. Lembra que o escoliótico tem um ponto de apoio fixo e caminha com a outra perna, tá? A gente pode observar um testezinho, uma padronização de teste de agachamento unipodal. O que mais? Aqui, pessoal, a Luísa aí, que é parça do Vitor, aqui também o curtamento de posterior. Ela tem uma diferença muito grande de uma perna e outra aqui. O que mais? Ah, os testes de rotação. Lembra, o lado convexo sempre roda mais que o lado côncavo.
Esse é um teste de rotação lombar. E aqui, ó, o teste da rotação torácica, que eu vou ver um lado com relação. Tem outro também, tá? Vou mostrar em mim aí, realizando o teste. Isso é bacana para ver, tá? Principalmente para associar a curvatura à função da, da mobilização, tá? Ótimo. Um lado compara com o outro. Beleza. Então, esses testes que eu elenquei aqui para uma avaliação do indivíduo com escoliose. Aqui a avaliação postural, tá? Isso do nosso paciente. Olha que interessante, né? A gente observa, olha o ombro mais elevado, quadril mais elevado, olha o mamilo, ó. Mamilo a gente consegue identificar bem. Posição do ombro, ó. Olha nas costas aqui, né? Tá? Um braço que é mais colado, outro mais afastado do corpo. Tá? Isso na vista anterior e posterior. Ó, lado direito bem mais alto, ó. Lado direito mais alto. A caída da mão, ó. Lado esquerdo aqui. Então a torácica é mais predominante, tá? Geralmente a torácica é mais predominante mesmo. Beleza, que mais? Quando a gente faz a avaliação do dedo solo, existe um aparelhinho que chama escoliômetro, que a pessoa coloca ali, ele tem uma abertura para passar a coluna vertebral. Até 7 graus corresponde a 10 graus do COB, que é aquele exame do raio-x para ver a curvatura da escoliose. Até 10 graus é considerado, como eu te falei, desvio da coluna, né? Não é uma. No caráter de progressão, é só um acompanhamento que é recomendado, tá? Dá para ver no andar sim, Jefferson. Ó, e eu vejo aqui, ó. O terapeuta tem que avaliar olhando, ó, vértebra por vértebra flexionando. Ele vai o olhar ao nível da curvatura, não dá para avaliar de longe, tá? Essa avaliação aí da gibosidade. De novo, para como é que é feito esse tipo da avaliação do teste de Adams. Ótimo. Que mais? Vamos lá. Então, né? Qual é o sinal da escoliose? De novo, uma escápula mais elevada que a outra, ombro mais alto que a outra, vincos na pele, lado côncavo tem mais aquele sinal de machado, quadril mais alto que o outro e cabeça que não centra com a pelvis. E olha eu aqui, ó. Olha, quer dizer, olha o nosso aluno aí. Ele, ó, tem o ombrão direito mais alto, né? Ó, ele é tombado para a direita, né? Tanto é que o braço dele é mais quedado para a direita, tá? Se eu fosse fazer uma prancha lateral, eu colocaria esse meu aluno no lado direito ou esquerdo? Coloca aí para. O que vocês acham, pessoal? Se eu fosse fazer uma prancha, apoiava no lado direito ou esquerdo? Vixe, Maria, tá meu. O que está acontecendo? Ah, não estou conectado. Direito, direito, tá certo, né? Direito eu apoio, porque eu tenho que empurrar o convexo, tá? Exatamente, tá? Então eu empurro pela torácica, tá? Eu poderia é, fazer ali uma perna de baixo estendida, apoiada na, na minha mão direita e levando a esquerda, entenderam? Posição para melhorar esse padrão, tá? Então, aí eu melhoro essa condição, tá? Eu apoio no lado direito para melhorar essa convexidade. Do lado da convexidade. Daí o que que eu faço então? Ó, vou desenhar aqui para ficar mais claro. Eu elevo esse braço, eu apoio aqui e essa perna eu estico, tá? Que está mais alta. Então, eu estendo essa perna, ponho aqui e apoio esse lado da prancha assim, tá? Então, aí eu melhoro esse padrão aqui para. E só faço esse, não faço prancha para outro lado, tá? Tento melhorar esse padrão nesse sentido, tá? Não faz para o outro lado, não. Só esse lado aqui, não faz prancha para o outro lado, não, senão eu vou fortalecer o côncavo, né?
Eu não quero, quero levar o alinhamento, quero dar força para quem está fraco, eu não vou facilitar o que está mais forte. Tá? Eu acho que ele vai ter outro exemplo aqui nesse sentido. Ah, e o que mais? Ó, lembra que o teste de rotação e flexão, quero que vocês observam. O lado côncavo, que é predominantemente côncavo, eu tenho mais condição, capacidade de fazer flexão. O lado que é predominantemente convexo, eu faço mais rotação, tá? Então vamos ver, ó. Ó, quando eu faço a flexão do tronco, do lado direito vai menos, ó. Ó o joelho. Ó o outro como vai mais, ó. Eu faço mais flexão para o lado predominantemente côncavo. Rodo mais para o convexo. Agora, do 0 graus, ó, eu rodo muito pouco. Tá? Então, eu tenho que lembrar, trabalhar a rotação para o lado côncavo, trabalhar a flexão para o lado convexo. Aí eu estou trabalhando conforme as características da curvatura da escoliose. Beleza, o que mais? Aqui, né? Aqui, olha que interessante, pessoal. Sempre falo, né? Quando a pessoa aqui tem um desvio, né? Aqui é um desvio do quadril, pode ser por uma questão estrutural, um desvio da coluna fixada nesse padrão de ou um desequilíbrio muscular que causou essa alteração na coluna. Quando eu tenho uma pelve mais elevada, olha que interessante, esse paravertebral desse lado fica tensionado. Consequentemente, o glúteo contralateral fica abduzido, tá? E esse quadril, que a pelve está mais elevada, ele aduz. E eu tenho mais tensão para essa panturrilha medial e para a panturrilha lateral contralateral. Então, olha que interessante. Então, eu tenho cargas de musculaturas que ficam mais tensionadas e outras mais alongadas. Por isso que eu tenho discrepância de desenvolvimento muscular. Por exemplo, pessoa que tem mais hipertrofia de uma coxa maior que a outra, pode ser escoliose. Tá? E não é de novo, vou fazer uma carga unilateral. Beleza, pode dar uma ajuda. Mas o problema é o alinhamento da coluna, o alinhamento da pelve. Por isso que a gente pensa, vamos trabalhar primeiro o alinhamento da coluna, depois as extremidades, tá? Primeiro a coluna, depois a cintura escapular e pélvica, depois os membros, tá? Porque às vezes a gente vai só no local ali e não sabe o que pode estar ocasionando essa alteração de desenvolvimento. É a mesma coisa para a torácica, tá? Aqui o exemplo da lombar, mas então, tem cargas diferentes musculares que vão gerar adaptações diferentes, né? Isso não é um princípio da hipertrofia regional, a escoliose, por essa carga, esse desnível, né, de cargas ali, de porções musculares que vão ter mais cargas por conta desse desvio da coluna, consequentemente vão ter adaptações ao longo do tempo de uma parte mais forte que a outra, diferença de tamanho de panturrilha. Por isso que eu tenho encurtamentos musculares dos membros diferentes uns dos outros também, tá? Isso já explica muito coisa no nosso padrão. Isso aqui é uma figura do Kendall. Que mais? O Kendall fala: o que eu vou testar? Comprimento muscular. Tem naqueles links do YouTube. Flexores de quadril, isquios, adutores, tensor da face lata e banda iliotibial, panturrilha, grande dorsal, muito, né? Na torácica, você observa. Ponto de inserção do grande dorsal é diferente de um lado para o outro, tá? Quer ver? Eu tenho uma amostra aqui na aula de bodybuilding. Isso aqui, né? Deixa eu não botar slide aqui, ó. Que interessante, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Ó, um lado do dorsal é mais desenvolvido que o outro. Ó. Ponto de inserção diferente do dorsal, tá? Por conta de problema de desvio da coluna. Ó. Ponto de inserção muscular mais alto que o outro. Ó, o Vitão já colocou músculo, provas e funções aí. Tá? Alterações desses pontos de inserção ali relacionada à escoliose, a gente consegue observar também. Beleza. Cadê o Clinic Day? Cadê? Diagnóstico, testes funcionais, né? Extensores da coluna, resistência lombopélvica, abdominais, superiores e inferiores, né? O Kendall fala sustentação da perna estendida, tronco lateral, teste de prancha, também no oblíquos abdominais, diferenças de força, né? De um lado com relação ao outro também.
Beleza? Que mais? Abdutores de quadril, adutores de quadril, mais com encurtamento, tá? E os trapézios médios inferiores acabam ser bastante acometidos aí, com diferenças com relação a um lado ou outro, associadas às curvaturas e às convexidades. Aqui está um artigo, Open Access também, né, que tem um grupo de Ribeirão Preto, onde eu fiz minha formação, que eles avaliaram a resistência lomopélvica, né, desses testezinhos aqui, ó. Abdutores do quadril, prancha lateral, paravertebral, prancha normal, né, que é em prono, teste da musculatura flexora do tronco, flexora de quadril, que mais, né? Extensora do quadril e aqui também é extensora do quadril, flexora do quadril, tá? E aí ele seguiu alguns denominadores, né? Por conta de idade e grau de faixa etária, sexo e grau de atividade, né? Se você é ativa ou inativa. E aí você consegue ter parâmetros, né? Por exemplo, a prancha, uma pessoa, menino saudável, de ativo, né? Homem ativo de 18 a 40 anos, ele tende a ficar na prancha 115 segundos, como média, tá? Encontrada aí nessa população no estudo. E aí tem, né? Então, estratificado por sexo, nível de atividade física e idade. E aí tem a side bridge, né? Lado dominante e lado left and right, né? Então, assim, a, tem parâmetros de comparação. Um menino ativo tende a ficar ali quase 1 minuto e meio na prancha lateral. E daí você compara o lado bom, como é que tá? Tem muita diferença de um lado da prancha e da outra, tá? Geralmente a pessoa do lado côncavo ele tem mais resistência, porque tem mais flexão. A gente tem que trabalhar o lado convexo a flexão, lembra, né? Convexo trabalha a flexão, côncavo trabalha a rotação. Bom, nosso diagnóstico, né? Escoliose em S, lombar à esquerda e torácica à direita, retificação com lordose alta. Meu Deus do céu, o que que é isso? É isso aqui, ó. Cadê? Aqui não vejo também aqui, né? Então, por exemplo, né, eu tenho uma retificação da lombar, mas eu tenho uma hiperlordose entre a transição tóraco-lombar. Então, é uma retroversão associada a uma hiperlordose alta, que é uma hipercifose aqui, meu braço tampa aqui, né? Mas seria uma hipercifose associada a uma retificação, e na transição lombo-torácica eu já começo a ter uma hipercifose. Então dá a impressão que tem uma hiperlordose alta, que é chamado. É a retificação com a hipercifose que começa nas primeiras vértebras torácicas. E mais? Tá, vimos esses valores e curtamento muscular dos isquios discrepante, ó, severo à esquerda e moderado à direita, no meu caso. Qual o tipo de treinamento, né? A e B, o cardio, dá para fazer cardio, né? Faço exercício bilateral, exercício unilateral, pode ter carga axial no treinamento ou não, né? São algumas questões aí que persistem na prescrição do treinamento para alunos com escoliose. O que que a gente faz na reabilitação? Tá? A primeira coisa é a pessoa ter consciência do desvio postural. Você fala, Rodrigão, ó, você tem um ombro direito mais elevado, então vou tentar me posicionar, né, tentar me autocorrigir, né? Então usar principalmente da coluna, não só do ombro, tá? Não, é a coluna para eu fazer essa correção, para eu buscar esse alinhamento. Aí que mais? Então a gente fala, é um processo de autocorreção ativa. A gente ensina, mostra o padrão postural, olha só, né? Aqui uma câmera filmando pelas costas, o menino de frente vendo pelas costas. Ah, não tenho esse recurso. Pô, mas filma o aluno, né? Mostra para ele, ó, sua postura é assim. Educa ele com relação à postura que ele tem e ensina ele a corrigir, tá? Olha essa moça aqui, ó, mostrando o raio-x, né? E mostrando, ó, como é que deve ser o alinhamento da coluna vertebral. Ensina como corrigir. Aí a posição mais fácil, sentado, pelve em neutro, né? Eu não preciso ter a estabilidade do membro inferior. Ensina a pessoa a corrigir e manter a postura, principalmente associando a respiração. E olha a dica que eu dou. Se eu tenho o lado côncavo aqui, meu lado direito, eu vou usar a respiração o quê? Inspirar, abrindo
o lado direito, expandindo, como se encher uma bola aqui no lado direito e contrair meu lado esquerdo, tá? Da respiração. Então, inspira, ó, cuidado para não usar o ombro, tá? Isso é uma tendência, porque uma pessoa nunca usa essa musculatura aqui, né, para respirar, tá mais colabada, então tire aquela tendência de usar o ombro e tentar insuflar o balão na parte que está colabada e flexionar o quê? O lado da convexidade. Tá? Aqui, ó, aqui é um bom parâmetro com esse braço estendido para quê? Com o bastão. Trabalhar crescimento axial, crescimento e descompressão. Esse é um dos bons princípios para trabalhar a escoliose. Aí, o que que a gente observa? Se a pessoa tiver torta o bastão, a gente sabe, né, que está tombado. Então, com a coluna, a pessoa vai ajustar a sua posição. E você observa o bastão também, fica muito visível o padrão de rotação. E a pessoa vai se movimentando. E com esses braços elevados, fica mais favorável você expandir o tórax inferior, né? As últimas costelas na respiração. E aí você vai dando, ó, sempre que ele inspira, ele cresce, expira, mantém o crescimento. Você pede para inspirar, usar a torácica quando cresce o bastão e manter, tá? E manter na expiração, tá, pessoal? Voltou aí, Vitor? Me deu um cortezinho aqui. Aqui normal, professor. Só deu uma Tá, não? travadinha, mas deu para entender o que você falou. Ah, fechou. Perfeito. Aqui, né? Aqui é um trabalho de estabilização geral, assim, que a pessoa lembra, tem discrepâncias entre grupamentos musculares, então, assim, a gente vai levar o alinhamento, né? Que a pessoa faça um trabalho de estabilização, mantendo o bloquinho ó, bem alinhado, né? Vai subir o joelho, mantendo, ó, vai educando, trabalhar músculos estabilizadores em simetria. Que Esse eu gosto bastante. Você trabalha o core e trabalha crescimento. E ela tem que ter força do corpo para a coluna não arquear quando ele leva o braço. E se trabalha crescimento axial. Lembra que a gente não fala, não usa barra que causa compressão? A descompressão é favorável para o aluno com escoliose ali. Ó, subindo, ó, sem arquear a coluna, crescimento axial bilateral. Tudo que estiver encurtado, que estiver fraco, vai fortalecer. É um exercício muito bom ali que pode ser praticado por um aluno com escoliose. Que mais? Aí depois, né, o aprimoramento proprioceptivo, a pessoa ter percepção, né, conseguir. Por isso esse trabalho com desequilíbrios ali, para ela tentar manter a estabilidade, a coluna, numa condição para se perpetuar, né, para se adaptar a questões mais funcionais. Né, trabalha a propriocepção, a percepção na postura alinhada, né, porque às vezes a pessoa se autocorrige, mas não tem resistência muscular, não tem percepção, independente da atitude postural que a pessoa adote, ela tem que manter um padrão alinhado, né? Então, talvez trabalhar na instabilidade tenha esse padrão, né? Ela solta um pé, depois o outro, mas mantém uma coluna alinhada, no exemplo da bola sentada, por exemplo, tá? Esse é um dos princípios ali que utiliza esse tipo de trabalho. Aqui, né? O menino vai andando, estendendo a coluna. Qual que é o princípio do bastão? Fincar o bastão para baixo para ele crescer. Crescimento axial, tá? E ele vai trabalhando a marcha para tirar aquele padrão inicial daquela marcha escoliótica padrão. Vou ficar de novo esse vídeo aqui. Beleza. E olha só, né? Se eu não sei que escoliose a pessoa tem, não sei se é convexa, côncavo, estou na dúvida. Faz bilateral, faz descompressão. Esse é o Coringa, tá? Faz séries ali de posição na bilateralidade. Eu sei que esse ombro está mais elevado e essa perna está mais elevada. Então, eu preciso levar esse braço e descer essa perna. Então, eu faço, olha, espaldar, ó. Esquerdo elevo, direito deprimo. Faço o espaldar associado ali à curvatura que a pessoa apresenta. E assim, ó, faço, por exemplo, o, opa, o perdigueiro, ó. O perdigueiro é só na postura que ele precisa abrir os lados côncavos, tá? Ele não vou fazer outra posição. E aqui é um dead bug, ó,
Eu estou abrindo, ó, o braço e a perna que eu tenho o lado côncavo e mobilizando o lado convexo. E aqui bilateral também, ó. Por que que esse step está declinado? Porque eu tenho retificação da lombar, lembra? Então, quando eu ponho esse step tombado, eu faço uma anteversão da pelve. Favorece uma anteversão, e aí recupera a curvatura da lombar. E aí eu vou pressionando a bola para crescer quando eu inspiro. Soltou, fica. Cresço, soltou, fica. Tá sempre trabalhando com crescimento axial. Olha lá. E o terapeuta vai falando ali para corrigir a postura, né? Encaixando as escápulas e corrigindo o movimento. Aqui, né? Olha aqui. Então, aqui, esse no espaldar. Aqui estaria o objetivo é abrir esse lado côncavo. Esse lado côncavo à esquerda, tá? No caso. Olha que interessante, usando esses rolos aqui, né? Eu estou abrindo esse lado, o lado convexo, ó. Então, eu estou abrindo a perna aqui e aqui. Seria para esse exercício para cá. Ah, mas não é em S? Beleza, então eu tenho que descer essa perna aqui e essa fica flexionada. Aí eu falo, lembra da prancha? Prancha naquele padrão. Daí eu empurro, ó, sempre empurrando o lado convexo, na contração, tá? Contra a gravidade. Então, esse é o princípio para fazer a prancha. Aqui. Tá? Aqui, o que que eu estou fazendo? Uma orientação em frente ao espelho, sentado na bola que causa instabilidade. E aí, aqui eu estabilizo a cintura escapular e pressiono para baixo, para trabalhar crescimento. Porque eu estou trabalhando só crescimento axial com a coluna instável na bola. E aqui a mesma coisa, uma progressão desse sentado, abrindo essa concavidade aqui, né? Então, eu estou abrindo o lado côncavo que é mais elevado. Então, quando eu recuo essa perna, o quadril fica mais estável. Dois bastões, faço meu crescimento axial. Que mais? Aqui, lembra? Isso aqui é uma participação do Murilo aqui, que a gente deu uma aula na pós. Olha o lado convexo. Lembra? Sempre que a gente faz uma remada assimétrica, a gente não trabalha só o dorsal, né? Trabalha o tronco para manter a estabilidade. Se a gente favorece o lado côncavo, ó, se eu faço uma remada para o lado côncavo, essa flexão aumenta, ó. Olha, aumenta o côncavo com a demanda de carga unilateral. Agora, quando eu ponho demanda, lembra, estimulo a flexão para o lado que é convexo, a coluna se alinha. Ó, lado convexo, isso aqui. Dei carga para o lado côncavo, aumentou. Dei carga agora para o lado convexo, ó, como está alinhado aqui. Ó, boa, perfeito, que mais? Aqui, pessoal, acho que tá o Anderson Silva. Olha que legal, como é característico a escoliose dele, tá? Então, aqui a gente pode fazer algumas observações. Primeiro, o cara tem escoliose e treinou muito forte, né? O estilo de treinamento para MMA, o tanto de modalidade de luta, preparação física. Pode estar apto, assim, independente do desvio postural, se a pessoa faz um trabalho de estabilidade, progressão muscular, ela não tem perigo, tá? E não necessariamente a pessoa vai ter dor. Mas tem o componente estético, o componente de desenvolvimento muscular. Tanto é que ele treinou a vida inteira, não teve nenhum treino específico, continuou com o padrão de escoliose. Dá para melhorar a posição do Anderson Silva? Tá. Fazendo exercícios mais específicos e direcionados para a condição que ele apresenta. Mas acho legal, ó, porque ele tem sinais muito clássicos, tá? Da escoliose. Olha, por exemplo, olha a queda do ombro, olha a queda do braço, olha o mamilo, diferença do mamilo. Olha a saboneteira, como eu tenho mais afundado, o ombro mais curto, o ombro mais alongado e mais raso, né? A fossa supraclavicular, né? Saboneteira, tá? Então, esse é o lado dele convexo, esse é o lado côncavo. Ele tem uma escoliose em S.
além de ter um varo de joelhos bem significativo também, né? Esse aí ele foi uma análise do shape no Cariani. E aí, assim, a ideia é nem fazer uma avaliação postural, mas aí deu para ver gritantemente, né? Eu já peguei esse exemplo e falei, caramba, mano. Ó, vamos ver. Olha o varo de joelho, ó, o varo falso, hiperestendido e rotação medial, com pé pronado. Olha as costas, peraí. Ó, lado convexo, aqui, tá? E o lado côncavo. Ó, como a gente observa aqui, o lado convexo, ombro mais alto. E aqui o lado côncavo, a gente observa nessas covinhas da lombar, né? Os forames sacrais, esse lado mais elevado, tá? Então a gente observa esse S aqui, né? Da, da coluna do Anderson, que faz assim, ó, tá? A gente observa esse padrão da coluna do Anderson Silva. E olha o vara de joelho deles aqui também. A hiperlordose, ó, também aqui nessa transição, tóraco-lombar. E é isso, pessoal. Estou para dúvidas. Espero que tenham gostado aí, que tenham elucidado com relação a esse caso da escoliose. Só tem bastante no chat aqui. Começar. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Teve um comentário aqui do Jefferson. Já dei aula de hidro no clube e tinha algumas pessoas com escoliose, nível um e 2 e também com a escoliose dupla, uma em cena lombar. É horrível ver isso. Esse lado da pele alterada indica sempre o lado côncavo. Sim, sim. Tá? O lado côncavo é mais pressionado. Ah, se o adutor estiver encortado, deve ou não fazer adutora? Melhor não. Melhor dar alongar, tá? Fazer as abduções, tá? Até ter níveis ali de alongamento melhor, ganhar um pouco de elasticidade no adutor, tá? Posteriormente pode fazer, mas de forma aguda, nos primeiros mesos ali, é melhor trabalhar alongamento de adutores. Gabriela, o abdômen no lado côncavo pode estar alterado a ponto de conseguir visualizar. Sim, sim. Tá lá do côncavo a gente observa esse tipo diferente. Deixa eu ver se eu pego uma outra imagem aqui. Lá da frente não tem uma visualização clara, assim, mas ó, a gente observa esse padrão, né? Ó, abdômen flexionado, umbigo ali, esse desnível, tá? Fica bem evidente, assim, e com a rotação pélvica também associado, tá? A gente vê essa diferença, né? Geralmente a pelve, ela cai e roda para frente, tá? Ela cai, olha como está mais rodado esse joelho. Olha como essa pelve está mais rodada, tá? Isso são sinais que a gente observa. O lado convexo, se tem um encurtamento na região do trapézio e realizar puxadas altas, não seria ideal? Seria ideal você manter a coluna alinhada, tá? Em primeiro momento, você pode trabalhar unilateral o lado convexo para ter a flexão da coluna. Pode ser feito dessa maneira, tá? Mas, e sempre fazendo essa puxada, associando que quando você puxa, você traciona, né? Mesmo que, eu gosto de um exercício que, por exemplo, você mantém a pessoa na parede, e aí, por exemplo, eu elevo o braço, ó, do lado, ó, vou encostar na parede aqui, tá? O lado côncavo, braço estendido na parede. E o lado convexo, eu faço só isso aqui, ó. Posso fazer com elastiquinho, tá? Então, eu estou alongando esse lado que está aqui, côncavo, abrindo, e só não preciso nem flexionar a coluna, só puxo o braço, que eu já dou um estímulo ali para trazer tração para essa musculatura do lado convexo. Então, na remada, não realizar do lado côncavo? Se você trabalhar de forma específica, sim.
Posso trabalhar bilateral? Pode, mas leva a pessoa ao alinhamento da coluna primeiro. Ajusta ela ao alinhar e faz ela puxar com a coluna alinhada, tá? Bilateralmente. Mas se for fazer unilateral, privilegia o lado convexo. Professor, como fica o trabalho unilateral nessa remada? Você estimula os dois lados ou apenas o lado convexo? É, você respondeu agora. Sim. Uhum. Professor, pode repetir qual Quércia? Não entendi sua pergunta. Professor, pode repetir qual realiza a mobilidade? Qual lado? Não sei se é isso. É rotação para o lado côncavo, e que eu faço as rotações, mobilizo e flexão para o lado convexo. É, então a prancha lateral é do lado do ombro mais alto? É, é isso, exatamente. Que é o lado convexo, exatamente. Boa. O Yankee pergunta, mestre, a escoliose deve ser corrigida já começando pela coluna, pois sabemos que o pé pode interferir como cascata ascendente de Sim, desalinhamento. Então, o ideal sim, mas seria daí o começar problema é pela no pé e correção não dos na pés. coluna. Então, por isso que a gente pode observar. Põe a pessoa, corrige a pisada dela, alinhou a coluna, então o problema não é nos pés, tá? O problema é na coluna se ela mantém o desvio. Se ela corrigiu, você colocou um alinhamento no pé, ou você viu uma discrepância de membros, colocou um cálcio, a coluna alinhou com esse cálcio que você viu na discrepância de membros, o problema não é na coluna, o problema é na posição dos membros inferiores ou dos pés, tá? Então, por exemplo, você leva ao alinhamento da estrutura que pode estar desencadeando. Daí você observou. Se alinhou os pés, a coluna continua desalinhada, é um problema da coluna. Não é uma funcional decorrente do desequilíbrio dos pés ou do desequilíbrio da alteração do comprimento dos membros. Sobre a remada, como mobiliza o lado que não está sendo treinado? Pode ser com uma bend em isometria à frente? Pode ser perfeito, né? Ó, o lado, vou fazer aqui, ó, lado abriu côncavo, mobilizei o convexo. Boa noite. Pegando um gancho na pergunta do amigo sobre encurtamento do trapézio ou tendo um lado côncavo, eu dando aula na sala de musculação, como devo proceder com o meu aluno? Você pensar no alinhamento da coluna, não no trapézio. O trapézio é consequência, tá? Pode ser que a pessoa tenha um desenvolvimento de trapézio assimétrico? Pode, mas é muito raro, né? Então, antigamente, a pessoa que falava muito no telefone assim, né? Ela via a cabeça, o ombro levantava, tá? Mas hoje em dia é muito por conta da coluna. Avalia a coluna, avalia o lado convexo, tá? E aí trabalha esses exercícios de mobilização da coluna que eu passei aqui. Uma Fala. pergunta fugindo um pouco da escoliose. Pô, eu não estou conseguindo, eu estou rindo aqui do café. Dor lombar. Quais são os principais exercícios que devo fazer para fortalecer a região e acabar com a dor? Ó, e você pode fazer a prancha adaptada, né? Ajoelhada, ali com o quadril em extensão, a mão no step, alternar as mãos ali no gradativo, né? Exercício eu acho que tem no meu canal do YouTube algumas mobilizações ali, bem de forma progressiva, tá? Ah, geralmente também mobilizar, né? Tem exercício que você pode, pessoa deitada, você segura as pernas flexionadas, faz prancha, faz ponte, faz uma prancha com regressão, né? Mais adaptada. A pessoa tem que ser apta para manter uma boa postura ali, um bom padrão de postural, de postura e de execução para fazer o exercício. Tá? A dor lombar, ela pode ser por tensionamento muscular, por fraqueza muscular, mas pode ser por dor irradiada, né? Então tem alguns testezinhos, o slump test, pode ser por origens não mecânicas também. Então tem que fazer uma investigação um pouco mais ampla, né? Quadros depressivos também pode estar associado, tá? Mas para questões musculares é trabalhar estabilidade e mobilidade. Hipopressivo com posturas na parede seriam efetivas para desvios na coluna? Sim, sim, principalmente quando você põe a pessoa alinhada ali, né? Lembra, a próxima aula que eu quero puxar é da Cris. Ela teve uma participação do grupo ali, né? Ela trabalha com hipopressivo, com bracing, a diferenciação de como aplicar uma técnica com relação à outra. Eu vou chamar ela para dar uma aula para a gente também. Tá.
Então seria a puxada alta unilateral do lado convexo para estabilizar as escápulas? Sim, tá? Para alinhar a coluna. Lembra da coluna? A escápula é consequência do posicionamento da coluna que você dá mais demanda ao lado convexo para você levar para o alinhamento. E quem tem escoliose cervical? Muito raro. Geralmente é consequência da torácica, tá? Observa a torácica, porque geralmente a cervical é consequência da torácica. Professor, na hora de dormir, qual seria o melhor lado para colocar o corpo? Olha, você pode falar assim, coloca o lado convexo, né? Como se fosse o lado da prancha. Mas, cara, não se preocupa com isso não ao dormir, tá? Deixa a pessoa dormir e relaxar. O principal ponto que a gente tem que melhorar, por mais que a gente tenha exercícios de quadrupedia, exercícios progressivos, é contra a força da gravidade, né? Ela que exacerba mais as nossas escolioses. E quando desvio em S, como trabalhar os exercícios? Trabalhar por partes? É, não, naquele alinhamento, né? Você, por exemplo, aqui, ó, olha que interessante. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Olha esse lado, né? Estou abrindo, ó, abrindo as duas cinturas. Aí eu trabalho. Eu posso fazer uma remada, o lado, com a pessoa semi-ajoelhado. Qual que é o lado que vai estar recuado? O joelho apoiado, né? Um pé apoia, semi-ajoelhado, o outro joelho apoia. Qual lado o joelho apoia? O lado côncavo, tá? Tem um Falando recado sobre o para a lado gente aí, que. Vitor? Oi? Última pergunta, última resposta? Última pergunta e última resposta, porque eu tenho um recado muito importante, Tá, já coloquei o link aqui duas vezes. Falando sobre o fechou. lado que está em rotação das vértebras, mobilidade no plano transverso para o lado que tem menos essa mobilidade pode Exato. ajudar? Pode, pro lado côncavo. Faz mobilidade só pro lado côncavo, tá? As variações de trabalho de core, de lift, rotação para lado côncavo.